Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente fala sobre trajetórias e histórias de vida. Hoje a gente vai utilizar o nosso convidado para conversar um pouco sobre uma das trajetórias fundamentais sobre a questão que a gente poderia chamar de vários nomes, de Expedição da América. Para isso e para gerar curiosidade aqui no Câmara Livre, está conosco o historiador, radialista, farmacêutico, bancário, José Augusto Barbosa Cava, seu Cavinha de Bariri. Obrigado por ter aceito o convite de vir falar conosco. Sou eu quem agradece essa oportunidade e estamos aqui à sua disposição e dos internautas para relatar essa história. Como a gente vai falar de uma história emocionante e no tempo, a gente falava isso fora do ar o tempo inteiro aqui, guardadas as proporções, quando a gente contar ela, eu vou sugerir para quem vai nos assistir, para tentar imaginar todas as dificuldades e desafios que a gente vai comentar aqui, os principais, naquele período, para ter ideia da dimensão, eu me refiro, obviamente, à viagem carreteira pan-americana. Quem eram os três expedicionários, se é que eu posso chamá-los de aventureiros expedicionários? O termo está certo, expedicionários, aventureiros, e muita gente os chama de loucos, né? Porque, dada a proporção e tudo que ocorreu nesses 10 anos de viagem, eles retornaram vivos por mérito mesmo, né? E por Deus, vamos dizer assim. Três expedicionários. Leão das Borges de Oliveira, que foi o mentor de tudo, era um segundo-tenente do Exército Brasileiro, uma pessoa muito inteligente, com muita cultura. Ele que montou o projeto. Francisco Lopes da Cruz, um alto conhecedor em engenharia e navegação. Era necessário um profissional com esse conhecimento para fazer e construindo o traçado da carreteira pan-americana. Muitos trechos de estrada existiam entre uma cidade e outra, por onde eles passaram, e outros não. E esses que não existiam, eles fizeram, né? Então, o Francisco teve foi da profissão dele, né? E o Mário, Giuseppe Mário Fava, baririense, né? Mecânico, né? Que entrou na história por acaso. Eu não digo por acaso, eu acho que isso é uma coisa divina. Tudo tem um porquê, né? Foi muita coincidência o Mário fazer parte dessa viagem. Então são esses três personagens. Eles se conheciam como? A essa altura a gente consegue dizer como esses três se encontraram? É fácil. O Leônidas como militar e o Francisco também foi militar. E os dois se conheceram em um determinado momento da vida. E o Leônidas sabia a capacidade do Francisco. Montou o projeto, contou para o Francisco topou, né? Convidou e ele, vamos embora. Mecânico, quando a viagem se iniciou no Rio de Janeiro, não existia um mecânico ainda, né? O Leônidas, lá no Rio de Janeiro, convidou um mecânico, contou do projeto, o mecânico aceitou, vamos embora. Saíram do Rio de Janeiro, já podemos começar a contar a história? Claro! Saíram do Rio de Janeiro em 1928, muita gente pergunta quem é que financiou essa viagem, né? Vamos contar um pouquinho, antes deles dar a partida do Fordinho e sair. O Francisco, ou melhor, o Leônidas apresentou esse projeto para o governo federal. O Washington Luiz era o presidente da República na época. E também para o consulado dos Estados Unidos. E acharam que aquilo era possível, deram a eles um documento oficial informando para todas as cidades por onde eles passassem, nas prefeituras, ou nos governos estaduais, ou nas presidências da República dos 15 países por onde eles passaram, informando do objetivo da viagem, que era o traçado de uma estrada, né, que unisse as três Américas. E para que esses governos, né, prefeitura, governo e presidência da República, dessem a eles um auxílio naquilo que eles precisassem no momento que eles estavam passando. Combustível, roupa, comida, dinheiro. Uma carta de apoio já. Uma carta de apoio, exatamente, né? Entre as três Américas. E oficializando essa façanha, vamos dizer assim, esse objetivo. E assim que foi. Bom, vamos sair do Rio de Janeiro agora. Sai do Rio de Janeiro em 1928, aliás, antes que me esqueça, esse Fordinho que está lá no museu hoje é um Ford T 1918, montado no Rio de Janeiro em 1919, de propriedade do jornal O Globo, rodou durante quase 10 anos pelo jornal ali, né, com diversos serviços, e o jornal, sabendo dessa aventura, doou esse veículo para eles. Foi só um único veículo? Não, são dois.
Em São Paulo é que foi, já estava o segundo esperando. Em São Paulo, esse primeiro é o 18, né, que está lá no museu, muito bem conservado. Em São Paulo, o jornal do Comércio, em São Paulo, doou um segundo veículo, era uma caminhonete, Ford T também, só que em 1925. Nas mesmas condições, também o tinha usado, mas doou para a expedição em bom estado de conservação. Muito bem, então saíram do Rio saíram o Leônidas com esse mecânico contratado, passaram em Petrópolis, se despediram do Washington Luiz, rumo a São Paulo. São Paulo, quando chegou em São Paulo, o mecânico amedrontou. Não vou mais, estão ficando loucos, nós vamos voltar vivos, isso aqui é uma loucura, isso é uma coisa impossível, e foi embora. Lá estava o Francisco, esperando o Leônidas, os dois dirigiam, os dois veículos carregados, prontinhos para o início da viagem, né? Vamos embora, quem sabe no caminho a gente encontra alguma coisa. E saíram de São Paulo, passaram em Descalvado para despedir-se da família do Leônidas, que era natural dali, né? E o Francisco era natural de Florianópolis, Santa Catarina. Aí a gente tem que saiu de Descalvado e pararam, a próxima parada foi Pederneiras, aqui pertinho, né? Vamos abrir um parênteses agora para a entrada do Mário. Mário Fava nasceu em Bariri, o pai dele tinha uma chácara, e nessa chácara tinha uma beneficiadora de arroz, movida a roda d'água, assim como um moinho que produzia fubá, também movido por uma roda d'água. E o Mário gostava daquela mecânica rudimentar, né, jurássica, vamos dizer assim, mas que era o máximo que tinha para aquela época. Saíram dali e o Mário se encantou com isso. E um belo dia, o Mário leu numa revista uma reportagem sobre Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada incandescente, né? Se encantou com aquilo. Pensou, um dia a eletricidade vai chegar nos automóveis e vai revolucionar a indústria mundial e tal. Ele já nasceu muito visionário, muito inteligente. E naquele momento, Nelson, aquela lâmpada, eu me arrepio de dizer isso, aquela lâmpada acendeu dentro dele um sonho. Eu vou aos Estados Unidos conhecer esse herói e conhecer os Estados Unidos também, o Edison. Ele tinha esse sonho. A lâmpada acendeu dentro dele esse sonho. E pôs isso na cabeça. Falava para as pessoas e todo mundo dava risada dele, porque ele pensava que os Estados Unidos não tinha noção. Os Estados Unidos era depois da curva da estrada, né? Pertinho, né? Logo ali. Logo ali, depois da esquina, né? Mas o sonho ficou aceso dentro dele, ficou vivo. Bom, um dia ele mudou-se para Pederneiras, já conhecendo alguma coisa mecânica, mas ele veio se aperfeiçoar mais em Pederneiras. Foi trabalhar realmente numa oficina, né? E ali ele conversava com os amigos, tal, dizendo da vontade de ir para os Estados Unidos, todo mundo fazia bullying dele, é a palavra do momento, né? E exatamente, esse cara é louco, não sabe onde é que fica isso, mas ele nunca ligou. Bom, a expedição chega, os dois expedicionários chegam em Pederneiras e vão conversar com o prefeito para pedir alguma coisa desse que eu citei ainda há pouco. Estão conversando e um deles disse assim, nós estamos indo para os Estados Unidos. Alguém ali de fora da sala, que conhecia o Mário, ouviu, nós vamos para os Estados Unidos, saiu do prédio e correu e avisou o Mário. Mário, tem dois loucos lá dizendo que vão para os Estados Unidos, que nem vocês estão dizendo que vão para os Estados Unidos com dois automóveis. O Mário se encantou com aquilo, largou imediatamente o que estava fazendo, correu na prefeitura, entrou na sala, pediu licença, se apresentou, estou sabendo que vocês vão para os Estados Unidos e eu também quero ir. 21 anos ele tinha, eu também quero ir. Olharam para ele e falaram assim, mas o que você faz? Ele falou, sou mecânico. Pronto. Acabou. Montou lá uma caixinha de ferramentas e vamos embora. Nem sabia nada do projeto. Depois é que foi revelado a ele o quê, o porquê. Quantos anos ia durar, não sabia de nada. Estão formados os três expedicionários. Para você ter uma ideia, foi aí que formou a equipe. Fez uma cartinha, um bilhetinho para deixar para a família e foi embora. Só. Não teve tempo de despedir de ninguém, não teve tempo nem de se aprontar nada. Reuniu o que ele tinha e foi embora. É interessante contar que depois de Pederneiras, Bauru, vieram para cá. Chegaram aqui, se hospedaram num hotel, uma tardezinha e tal, tomaram banho e saíram para jantar. À noite, voltaram do restaurante, chegaram nos quartos, roubaram tudo deles. Tinham roubado tudo. A não ser coisas, mais documentos, umas coisas mais importantes, ainda ficaram. Mas roubaram tudo, roupa, dinheiro, que eles tinham. O que foi possível levar. Neste momento, eles foram à prefeitura depois e o prefeito repôs tudo.
Nos livros de história consta o nome do prefeito da época, tem tudo, foi feita a pesquisa, tá? Isso é 1928. 1928, a viagem estava iniciando. Tá. Né? É início. Essa foi a primeira dificuldade, mas foi sanada rapidamente. Superada. Quando chegou no Mato Grosso, pararam, fizeram uma clareira no mato para o senhor passar a noite ali. Sempre, durante os 10 anos, sempre teve um cão que acompanhava a viagem, porque à noite o cão era um guarda. Né? O cão era de quem eles? Era deles. Eles sempre O foram... jornalista faz cada pergunta tola, tentando contar a história, pergunta de quem que é o cão. E, para você ter uma ideia, durante esses 10 anos foram 10 cães que eles tiveram. Né? Que legal. E há uma onça, que era muito animal super povoado na época, não tinha desmatamento, não tinha nada, tinha muito. E uma onça atacou o cão. E o Mário, com uma Winchester 44, atirou na onça, mas não acertou. E, como diz o caboclo, a onça veio na fumaça, voltou-se contra ele. No peito, derrubou, o Mário desmaiou nesse momento, mas estava ali o Francisco e alguns índios e abateram a onça em cima do Mário. Então, o Mário salvou a vida dele dessa forma. Para ver como é que começam as dificuldades. E as pessoas perguntam, 10 anos, mas por que 10 anos? Então, daqui para frente, as pessoas vão ver mais ou menos, né? Tem uma noção do porquê dos 10 anos. Da noção de tempo para percorrer esse espaço. Isso aí. Exatamente. Depois disso, foram para o Paraguai, em Assunção. Ali ficaram sabendo que em Buenos Aires estava ocorrendo uma conferência sobre pan-americanismo, né? E o Leônidas montou esse projeto exatamente por causa do pan-americanismo. O que era? A união das 3 Américas. Não tinha nada. Era um desejo de todos os países. Quer dizer, tem um sentido histórico, sociológico, de integração regional das 3 Américas. A gente fala de Mercosul aqui como se fosse algo fácil. Né? Isso, exatamente. E eles se interessaram por essa conferência, tiveram algumas informações ali, saíram em viagem, atravessaram pela primeira vez a Cordilheira dos Andes, logo na Argentina, e seguiram. Passaram pela Bolívia, entre Bolívia e Peru, mais no Peru mesmo, acabou o combustível. É interessante dizer que a partir do momento que saíram do Rio de Janeiro, o traçado da carreteira ou da estrada ou da rodovia foi feito, o Francisco foi fazendo todo esse desenho. E eu comentar com o senhor antes disso. A gente está falando que passou por Mato Grosso, tal. De novo eu vou fazer a referência por causa do tempo aqui conosco. Mas a pessoa não pode pensar, quem está nos assistindo, baseado na realidade atual. Tem que olhar no tempo lá, porque eu imagino que uma parte mesmo do Brasil, do interior desses estados naquele período, não tinham estradas bem formadas. Não, eram picadas, melhor dizendo isso, né? Como se passar no Mato Grosso fosse algo simples em direção ao Paraguai. E nós estamos falando isso em 1928, esse início, até que a gente está aqui. Tem que registrar, né? A viagem durou de 28 a 38, 1928. Então não existia nada, né? Nada. As estradas, melhor dizendo, as picadas, né? Os caminhos, existiam entre uma cidade e outra, porque era tudo com animal de sela. Nesse sentido, eles iam certamente com o que tinha disponível, as condições, abrindo alguns caminhos, então, tirando alguns obstáculos físicos. Exatamente. Eles construíram, nós temos tudo isso registrado, não tem os números de cor aqui agora, fizeram muitas pontes, atravessaram mais de 200 rios. Foi uma epopeia mesmo, né? Sim. E construíram muitas balsas. Né? Aí vai uns 10 anos. Constrói a balsa, atravessa o veículo. Mas nós vamos chegar em todos esses pontos aí. Muito bem, acabando, vamos voltar no Peru. Chegou no Peru, acabou o combustível, o lubrificante e as câmaras de ar. Ok. Acabou. Pararam exatamente numa aldeia indígena no Peru e o Mário verificou que os índios tomavam uma bebida e estavam ficando muito alegres. Ele foi verificar o que era. E ao provar, ele sentiu que aquilo era uma bebida alcoólica. Como se fosse a nossa cachaça, a nossa pinga aqui, que é feita a partir da fermentação da cana de açúcar. Lá do Peru é fermentação do milho preto, mas é a mesma cachaça, é etanol. Não tinha o que fazer, vamos experimentar. Não dá para voltar e não dá para continuar, né? A viagem. Não tinha o que fazer. Ele misturou com um pouquinho de querosene para dar um pouco de oleosidade na xixa, né? na cachaça ali. Botou, deu uma manivela do Fordinho, pegou. Resolvemos o problema do combustível. Óleo lubrificante.
derreteu banha de porco, banha de lhama, que era um animal selvagem ali da região do Peru, que existe muito até hoje, né? Sim. Adicionou um pouco de querosene também, colocou no cárter, o motor também rodou. Ou seja, resolveu os dois problemas. Um parêntese, olha a força do motor Ford T Sem dúvida daquele nenhuma. período. Porque para fazer rodar baseado nessa engenhoca aqui, né, Se de você laboratório, Nelson, se você visse esse carro viscosidade, as engrenagens rodarem. Se você visse esse carro desmontado, eu fotografei todinho. Quando ele veio para abrir, nós tivemos que desmontá-lo para colocar, abrindo parênteses na história. Você está falando da resistência do motor, é interessante. Vamos puxar esse assunto. O carro teve que ser desmontado para poder entrar dentro do museu, do prédio do museu. Nós não podíamos não destruir o museu, abrir uma parede, não tinha como. Então desmonta-se o carro e monta lá dentro. Né? Inclusive só a parte da carroceria que não passava nas portas do museu. Mas enfim, nós tiramos os batentes das portas, tal, mexeu muito pouco com a estrutura e colocou o carro ali dentro. Mas eu tive a oportunidade de fotografar todo o processo de desmontagem do veículo. E um dia, olha, se você olhar esse carro desmontado, você fala assim, não é possível um veículo desse ter feito o que fez, mas fez. E que um outro maluco, né, que era o mecânico de Pederneiras aqui, tão jovem, conseguiu mexer naquilo, né? Meia dúzia de ferramentas, você desmonta um carro desse, né? E o que aconteceu? Um dia o mecânico, que é o segundo mecânico que desmontou o carro, que é madeirense também, o alemão, ligou para mim, Cavinha, vem aqui que eu quero mostrar uma coisa para você fantástica. Eu fui até a oficina. Ele não precisaria, por exemplo, ter desmontado a caixa de câmbio do carro, porque não tinha necessidade. Era só o bloco, passava tudo num bloco só ali, né? Motor e tal. Mas ele, muito curioso e fez muito bem, ele abriu a tampa da caixa de câmbio e me mostrou, Nelson, e eu fotografei. Se você visse as peças dentro, ele fala assim, você colocou agora, de tão perfeitas que estão o estado de conservação. O material. Hoje não se faz mais isso, faz para quebrar. Mas se você visse o estado que estão de conservação, eu falei na hora para ele, alemão, parece que colocou ontem e falou assim, por isso que eu chamei você para ver. Sensacional. Sensacional. Só para voltar lá no Peru, o combustível, esse experimento, o óleo lubrificante, essa mistureba aí. Mistureba. E a câmara de ar encheu os 4 pneus com muito capim, mato seco e tal, e rodaram 400 quilômetros até onde encontrou as 3 prioridades que eles precisavam no momento. Nesse trecho de 400 quilômetros foram que ocorreram os piores acidentes, porque o carro perdeu totalmente a estabilidade. Né? Pneu cheio com capim, que estabilidade que tem, né? E foi realmente isso aí. Inclusive, na Cordilheira dos Andes, o carro caiu num despenhadeiro, diziam eles que não sei quantos mil metros de profundidade, e o Mário dirigindo. E só não morreu e só não foi para esse precipício porque o carro ficou enroscado na forquilha de uma árvore. Aí uma cidadezinha ali perto, foram lá, explicaram tudo, muitas pessoas foram lá e ajudaram, os índios também, né? Conseguindo resgatar o carro para terra firme. Então, aí vai vendo, e mais para frente também caiu de novo num outro despenhadeiro, e o Mário também dirigindo, né? Também quase perdeu a vida ali. E nesses acidentes, perderam máquina fotográfica, perderam dinheiro, perderam documento, e não tinha como recuperar. Como vai descer no precipício? De jeito nenhum. Né? Mas sim, a viagem foi assim. Aí, pela primeira vez, quando chegaram na Colômbia, a primeira vez que atravessaram a floresta amazônica, que era intransponível também. A parte colombiana dela. A parte colombiana, exato. A gente fala floresta amazônica, todo mundo pensa que é só no Brasil, não. Lógico. Amazônica, floresta amazônica em vários países, né? Mesmo a gente desmatando muito aqui, ainda tem muito. Era muito maior. E totalmente fechada na época, né? E sem nada de orientação, GPS, não tinha nada, né? Eles se perderam na mata e ficaram 40 dias perdidos, sem água, sem comida, desorientados. Eu vou fazer um parênteses para o senhor aqui, só para comentar uma coisa. Eu fui recentemente na Amazônia, numa expedição, com gente experiente, que conhece tudo, e tinha que andar 180 quilômetros com a caminhonete 4x4, moderna, flex, né, que eles já usavam na época, numa estrada conhecida. Eu olhei para aquilo e falei, se quebrar esse motor aqui, nós estamos na roça, como se diz no interior. Agora,
Imagina aquele período. Imagina aquele período que não tinha assistência nenhuma, zero, não tinha nada, recurso nenhum. E então, perdidos ali 40 e tantos dias, alguns índios os encontraram ali desorientados e perdidos. E é bom que se diga aqui que as pessoas dizem assim, como que eles se comunicavam? Na América, em todas as Américas, na América do Sul e América Central, até o México, ele era portunhol, então eles conseguiam se comunicar facilmente. Nos Estados Unidos contrataram um intérprete, né? Um tradutor, quando chegou lá, que não tinha como, né? Os índios eles encontraram e redicionaram eles, colocaram eles na rota novamente. Aí é que chegaram no Panamá, em Darien, no Estreito de Darien, né? E que encontraram esse pântano intransponível, né? E a única maneira de transpor, de passar por ali, eles tinham que continuar a viagem, foi desmontar totalmente os dois veículos. A minha pergunta, não sei se tem resposta para ela, mas a esse ponto, eles sabiam que nesse estreito era intransponível? Não, não, eles não tinham conhecimento nenhum de nada. Aliás, foi bom você dizer isso, porque o Leônidas registrou o diário de viagem, que foi o único momento, né, nesses 40 dias que eles ficaram perdidos, que eles, até arrepiei isso de contar, que eles sentiram que a vida deles e a expedição ali estava acabada. Só restava esperar a morte. Isso está registrado no diário de viagem dele. Esse foi o momento pior. 40 dias perdidos, sem comida, sem nada, nuvens e nuvens de insetos. Os 3 ficaram doentes nesse período. Quando pararam, tiveram que ser medicados para recuperar um pouco a resistência para poder seguir viagem. Sim. Você imagine, e você que está nos vendo, imagine milhões, nuvens de insetos sugando o sangue de cada um. O que deve ter originado... Varíola, febre amarela e outras tantas que a gente imaginar. O que a gente pode imaginar. Sob risco naquelas condições. Exatamente, sem medicamento, sem nada. Então, quando eles saíram e encontraram pessoas, um pouco da civilização, eles tiveram que ser... um período receber muito apoio para recuperar a saúde, para ter mais recuperar as forças para continuar a viagem. Sim. Atravessaram o pântano, esse pântano, como eu disse, é intransponível, né? É considerado intransponível. O rio Atrato, que também foi atravessado ali, ainda hoje é uma das cachoeiras, uma das corredeiras mais perigosas que existe no mundo, o rio Atrato. Atravessaram tudo isso. E depois, quase 2 meses para reconstruir, para montar novamente os 2 veículos. Só para você entender, então, esse pedaço. Quando chega nesse estreito, você tem que desmontar o veículo inteiro, né? Depois de ser recuperado os 40 dias e todas as intempéries da floresta lá, e montado lá de lá. Construir balsa para poder atravessar. Não existia nada. Eles fizeram tudo. Genial. Essa aventura é considerada como a maior aventura do homem por terra. Quem disse isso foi Amir Klink e outras pessoas. O Amir Klink, quando leu o livro, pode abrir um parênteses aqui. Claro. O Amir Klink ganhou um livro do Osni Ferrari. O Beto escreveu um livro que é praticamente um diário de viagem, é fantástico. Você começa a ler, você não quer parar mais, do Beto. Só fazer outro parênteses aqui para a TV. O Beto Braga conversou sobre a montagem e ele refez a história e contou todas as dificuldades guardadas no tempo. No outro sentido que a gente está falando aqui, tem um programa disponível também da TV Câmara sobre isso. E o Beto teve a felicidade de encontrar o Mário Fava vivo e o entrevistou, ele tem tudo isso gravado durante quase 2 anos, né? Trouxe ele para a casa dele, passou um fim de semana na casa dele, dias na casa dele no final de ano. Entrevistou o Mário com tudo. O Beto tem um acervo fora de comum. O Beto e o Osni são amigos, são meus irmãos de coração. Tá? Temos um relacionamento fantástico. Admiro demais os 2. E o Osni também escreveu um livro. O Beto chama O Brasil através das 3 Américas. É praticamente um diário de viagem em português e inglês. É fantástico o livro, tem mais de 300 fotos ali publicadas. Você deve conhecer o livro dele. Fiz um comentário bem humorado com o Beto de que ele é o cara que queria ir lá. Visivelmente, quando você conversa com ele, parece que ele tem tanto que ele refez a história. O Osni Ferrari, que escreveu outro livro que chama-se O Brasil... Eu não sabia que era tão longe, vamos chegar nessa frase, eu não sabia que era tão longe. O Beto disse que o Mário, ele considera o Beto o 4º elemento da viagem.
Ele escreveu isso. E eu disse isso num discurso, num pronunciamento, o Beto se emocionou demais. Sensacional. Realmente ele é o quarto elemento dessa expedição. Há mais de 20 anos que ele pesquisa e é uma coisa que não acaba. Essa história está sempre ela é dinâmica, você está sempre achando alguma coisa a mais. Sim. Né? Muito bem. Para poder atravessar então o Estreito de Darien, beleza. Depois chegaram no Canal do Panamá. Ali encontraram brasileiros que iam disputar as Olimpíadas nos Estados Unidos, né? Conheceram inclusive Leônidas Borges, o Leônidas, que é o inventor da bicicleta, né? Que era jogador de São Paulo e era jogador Leônidas da Silva? Leônidas da Silva. Conheceram ele ali. Muito bem. Passaram pela América Central, até muita dificuldade por ali também, né? Se nós formos enumerar, vai precisar algumas horas para a gente contar tudo, né? E é por isso que as pessoas precisam conhecer o museu. O museu traz tudo, e os livros também, né? Museu Marufava, aqui Museu em Bariri, Marufava. só dá um pulinho. Isso é pertinho daqui, né? Meia hora de viagem. E Osni então escreveu esse livro, né? E quando chegaram no México, o México já era um país mais desenvolvido, ótimas estradas, inclusive já tinha estradas asfaltadas, mas mesmo no México encontraram muitas dificuldades. O Leônidas também passou muito mal, quase morreu, pegou uma infecção intestinal terrível, quase que vai embora, que não prossegue a viagem. No México, os caras estavam parcialmente destruídos. Nas fotos que um dia quem visitar o museu vai ver que os caras estavam parcialmente destruídos mesmo. Não tinha mais capota, não tinha mais paralamas, era só o motor e as rodas andando ali. Parecia uma charrete, vamos dizer assim, né? Aquela charrete antiga. De tão frágil, né? Que se considera assim. No México, o presidente restaurou os 2 veículos de presente para os expedicionários, tanto que eles ficaram quase 2 anos no México, né? Inclusive colocou uma capota de aço nesse Fordinho no 18, né? Porque nos Estados Unidos já tinha neve, frio e tal. Chegam nos Estados Unidos e todas as cidades onde eles passavam, todos os países, eles eram recebidos com as maiores autoridades da época, com muita festa, com muita comemoração, com muita honra, com muita, né? Ganhavam muitos presentes também, muitos jantares e tal. Isso está tudo comprovado nas fotos no acervo fotográfico que nós temos. Aliás, antes que eu me esqueça, na Guatemala, já quando fazia 6 anos que eles estavam viajando, a recepção foi tão fantástica, tem uma foto muito grande que mostra isso, várias classes de alunos, isso 6 anos depois, né? 28, 34. Todas as autoridades do governo ali, banda de música e tal, e naquele momento, o Leônidas inclusive registra isso no diário, foi um dos momentos mais emocionantes para eles. 6 anos fora do Brasil, sem ter contato nenhum com parente, com amigo, com nada. De repente, os alunos começam a cantar o hino nacional brasileiro em português. Que legal. Eles disseram que eles sentiram, os 3, sentiram uma emoção assim indescritível pela receptividade, pela homenagem que foi feita para eles naquele momento. Vou fazer um outro recorte que o senhor está comentando. A esta altura, quem está nos acompanhando já tem ideia que além da genialidade dos 3, lógicos, tem 3 elementos fundamentais aqui para comentar do historiador que permitiu que essa história fosse registrada, que perdeu máquina, o senhor já contou, caiu no meio do caminho. Quer dizer, perdemos muitos registros. Mas a ideia de montar o livro, o Diário de Bordo, como se fosse um livro que registrava essas aventuras todas, né? E outra, o resgate de imagens e registros dos lugares, feitas pelos lugares por onde eles passaram. E como era que eu feito esse registro? Porque muitas pessoas nos perguntam, mas por causa da qualidade das fotos que estão no museu, né? Sim. Nós temos 40 lá expostas, mas tem mais de 300. Mas as principais nós colocamos ali para fazer o percurso todinho, né? Perfeito. De cada país e tal. E as pessoas, é uma pergunta recorrente, mas que máquina que eles usavam? E no início, eu imagino que deve ter sido aquelas caixãozinho, né? Mas essa máquina foi perdida. Certo. Mas todas as cidades, naquela época já, todas as cidades, quase todas elas, principalmente nos governos de estado, nossos presidentes, eles tinham um fotógrafo oficial. E esses fotógrafos tinham as melhores máquinas da época. E essas fotos foram muito bem conservadas. Então foi possível, sorte. Sorte que tinha esse povo. Foram reproduzidas maravilhosamente no Rio de Janeiro para vir para o museu, né? E é a maior prova de que a viagem realmente ocorreu. E o Ford, né? E o carrinho que está ali, que é considerado como um dos veículos mais importantes da história mundial hoje.
porque ele também é um elemento da história. Claro. Ele é um elemento da história. Né? Sensacional que Sensacional. foi vivo lá. O senhor estava falando, vamos voltar na história lá, depois tem outras curiosidades. Nos Estados Unidos, eles passaram pelas principais cidades e tiveram a felicidade de encontrar Eliot Ness, o grande policial, né, delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos, que acabou com a máfia na época, né? Sim. E simplesmente o Eliot Ness assinou uma autorização para o Mário dirigir nos Estados Unidos. E esse documento está em posse original está em posse do Beto. E você vê ali, nós temos a reprodução dele lá, né? Aí a assinatura do Eliot Ness autorizando o Mário Fava a dirigir nos Estados Unidos. Então, isso tudo faz parte do nosso acervo, né? Além de que, em cada país por onde eles passavam, alguns, ou quase todos, os presidentes da República faziam um documento, datilografavam um documento, porque era o que tinha na época, era a máquina de escrever, né? Do catamilho. E cumprimentando pelo feito e por tudo que eles fizeram, né? E cada país, a partir de um certo momento, cada um já recebia uma parte do mapa. Pronto. Aliás, os governos, onde eles chegavam, abriam serviço para eles, de graça. Desenho de mapa, desenhista, topógrafo, tudo para montar o mapa em perfeito condições. Aí já tinha a história da questão topográfica, geográfica, de construção. Exatamente. No papel das estradas. Das estradas. Bom, e cópias também, né? Sim. Então, os governos providenciavam tudo isso gratuito, correio, telégrafo, né? Para eles se comunicarem com as famílias no Brasil. E aí, chegaram em Detroit. Detroit é a capital mundial do automóvel, né? E foram conhecer o Henry Ford. Em princípio, o Henry Ford fez um pouquinho, não se interessou muito em conhecer tal, mas os seus auxiliares ali, administrativos, doutor, o nosso carro viajando 10 anos, estão aí em perfeito estado de conservação, ele se foi ver, foi recebê-los. E o Ford tinha um outro detalhe, ele não gostava de ser fotografado, mas ele se deixou fotografar, então nós temos a foto deles em frente à Ford, em Detroit, os dois veículos, os três heróis, o Ford, alguns auxiliares deles e um tradutor que já fazia parte do grupo. Com o Henry Ford. Com o Henry Ford. Só que quando o Henry Ford olhou para os veículos, ele falou, não, esse carro não é 1918. 18 tinha capota de lona, não de aço. Chamou um funcionário dele, vai anotar o número do motor e vai ver nos nossos arquivos. A pessoa foi e voltou com os dados completos. É nosso, foi fabricado aqui, foi exportado para o Brasil, montado no Rio de Janeiro, e quem comprou foi o Jornal o Globo. Eles tinham o histórico todinho. E deve ter até hoje isso em arquivo, né? Sim. Então ele acreditou. Por quê? Porque ele viu a capota, né? A capota é a partir de 31 que legal. De aço. Muito bem. Quis comprar os dois veículos para colocar no museu da Ford, que a Ford já tinha um museu naquela época. Mas ofereceu uma fortuna, eles recusaram. Não, esses carros pertencem ao povo brasileiro. Tá? E disse naquele momento para o Mário, você é o maior mecânico que eu conheço. Imagine você, Nelson, o que é que o Henry Ford deve ter sentido? A emoção que essa personalidade deve ter sentido nos órgãos mais ricos e importantes do mundo naquele momento, vendo um produto seu inventado por ele, fabricado por ele, já funcionando com um combustível alternativo, sem fazer... Porque a essa altura eles souberam desses ajustes todos disso e tudo. Essa foi a admiração dele e o motivo que levou a querer comprar os veículos, né? Imagina você, ele já vendo isso aí, já testando a resistência do veículo, 10 anos, né? Chegaram ali naquele ponto, né? E também já experimentando um combustível alternativo. Nós não podemos afirmar isso, jamais vamos afirmar isso, que tenha sido a primeira vez que se usou etanol num motor a combustão a gasolina. Mas que foi uma das primeiras vezes, nós podemos dizer. Com certeza. Alguém vai ter que arrumar um registro de que aconteceu antes, porque esse está lá. Nós não podemos, jamais vamos dizer isso, que esse foi o primeiro. Não, jamais. Não vamos dizer isso jamais. Saíram dali, foram convidados, passaram, eu não me lembro bem, não sei se é Akron, não me lembro bem o nome da cidade,
onde tinha uma fábrica da Goodyear. Tá. E a Goodyear já tinha um balão dirigível, né? E convidou eles para fazer um tour em cima da cidade nesse balão. Eles foram muito homenageados durante o tempo todinho. Então, eu estou contando para ver como que eles foram recebidos sempre como heróis. Comentar, a essa altura, eles já eram recebidos sempre como heróis nesses lugares. Sim. Para o período mais difícil, ficou no meio do caminho. Exatamente, né? Então, aí eles só receberam homenagem. Os Estados Unidos foi só homenagem, né? Mas o traçado foi sempre sendo feito. Dali, eles foram convidados para Nova York, porque em Nova York estava ocorrendo o lançamento do filme Everybody Sing, Todo Mundo Canta, com a Judy Garland e outros atores mais famosos da época, né? E o Mário disse que a recepção ali foi como se mais ou menos o Oscar de hoje, tapete vermelho, nem sei quão milhões de convidados e tal. Eles foram convidados especiais para assistir esse filme. De Nova York voltaram para Washington, né? Aí já incorporou a eles o Oswaldo Aranha, que era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que conseguiu levá-los dentro da Casa Branca, no Salão Oval, e foram recebidos por Franklin Roosevelt, um dos maiores nomes e mais importantes do mundo naquele momento, Sim. porque a Segunda Guerra, isso estamos falando em 1937. Um dos nomes dos políticos mais importantes do mundo naquele momento, porque a guerra já estava acontecendo na Europa. E os Estados Unidos estavam se preparando para entrar na guerra, né? E essas coisas, muita coisa disso me emociona. Os pés do baririense, que amassaram barro na cidade de Bariri, que levantaram poeira andando descalço quando moleque, de repente pisar no Salão Oval dos Estados Unidos, né? Olha o que esse cara fez, né? Ser recebido pela uma das maiores autoridades do mundo. Sim. Olha a importância. Não é para qualquer um ser recebido por um homem daquele, até hoje, né? Muito difícil. E é o mesmo salão que existe ainda hoje. Se você vê pela fotografia, você vê aquela vidraça com aqueles vidrinhos pequenininhos, está na foto. É igualzinho que está hoje ali. Recebeu ali, ficou uma felicidade muito grande, fez um documento datilografado, esse documento está em posse do Beto, também original. Tudo que nós temos é tudo cópia, porque você não pode pôr um original, não jamais. Tenha dúvida. Jamais, né? Seria loucura. Quanto vale um documento desse? Com a assinatura original do Roosevelt. Não tenha dúvida. E nesse momento, nessa foto aparece o Roosevelt sentado, recebendo a cópia inteirinha do mapa que o Leônidas, o comandante, entregou para ele. Então, eu vou dizer uma coisa que passa pela minha imaginação e não sei se ocorreu isso, eu acho que não. Mas eu imagino o que é que o Leônidas sentiu no momento que ele entregou o mapa pronto para o Roosevelt. Na foto, se você observar bem, ele está emocionado. Eu imagino, isso é imaginação minha, de historiador, né, que ele deve ter pensado assim: pronto, senhor presidente, 3 brasileiros fizeram o traçado da rodovia pan-americana, da carretera pan-americana, que era o sonho de todos os países, né, fazendo o pan-americanismo, a ligação das 3 Américas. Agora cabe a vocês construírem a estrada. Algumas curiosidades aqui naturais. A esta altura, como eles já eram heróis, um percurso de 10 anos, né, 28 a 38, se foi possível ou se já alguém fez o serviço de olhar o que os jornais ou a imprensa, porque os Estados Unidos era bastante adiantado em relação aqui mesmo no Brasil, tinha periódicos, se era um catamilho feito de linotipo ou não, Isso. Não importa. Mas do que se tinha de imprensa na época, de registros disso. Todos os países publicaram notícias. O Okay. Beto, inclusive, conseguiu algumas. Conseguiu levantar. E no Brasil também. Porque o Beto refez, então pode ter perguntado. Exatamente. Falando em história, vamos abrir um parênteses, depois eu continuo esse mesmo assunto. Quando eles chegaram na Nicarágua, eles se encontraram com Augusto Sandino. Existe até hoje os revolucionários sandinenses, né? Sim. E o Sandino estava ali naquele momento e eles estavam todos hospedados num quartel ali, né? Nós temos a foto do Sandino ali, com eles todos, o pai do Sandino, outras autoridades e tal, e os 3 brasileiros ali. O Sandino autografou, fez uma dedicatória, melhor, no verso de uma fotografia, que essa, infelizmente, nós não temos, exaltando o feito dos 3, né? Dos 3. A fantástica viagem que eles fizeram, né? Sim.
E essa foto que nós temos é esse grupo todinho, sentado, o Sandino com outras pessoas e os 3 heróis brasileiros, né? E o que ocorreu? Na noite, depois que ocorreu tirar essa fotografia, o Sandino foi assassinado. Né? E tanto é que eles não saíram mais do quartel, os brasileiros, porque ali ocorreu... a última assinatura dele. Foi a última assinatura e a última foto do Sandino. Nem a Nicarágua tinha esse registro. Que legal. E o Beto, se não me engano, deixou com eles uma cópia no governo da Nicarágua. Essa é uma das fotos mais históricas que nós temos no museu. Né? Por causa da relevância do Sandino como revolucionário. Sim. Se bem ou se mal, mas era um... Não importa. Até hoje existe, né? Até hoje existem os sandinenses, né? Opa! Muito bem, vamos voltar para os Estados Unidos de novo. Saíram dali, super homenageados, foram para Nova York, pegaram um navio e voltaram os 3 e mais os 2 veículos para o Brasil. Isso era uma curiosidade que já estava embutida aqui. Esses veículos, como eles não quiseram vender para o Henry Ford, podiam ter ganho uma boa grana. Não, exatamente. Se fosse hoje... Voltou para o Brasil. Então, os 3 veículos voltaram para o Brasil, vieram uma viagem de navio de 20 dias, né? Aportaram no Rio de Janeiro. Ali foram recebidos no Palácio do Catete pelo Getúlio Vargas, isso que eu estou dizendo, está tudo fotografado, tudo registrado. Tá. O Getúlio com o inseparável charuto dele, né? E o Oswaldo Aranha com o cigarrinho de palha, né? Que seria o futuro candidato a presidente da República, depois acabou não sendo, foi o Dutra. Olha quanta história tem no meio, né? Claro. Aí, o que aconteceu? Neste momento que o Getúlio os recebeu, ele quis dar o nome de uma rua na cidade do Rio de Janeiro, nome de cada um dos heróis, Mário Fava, Leônidas e Francisco. Mas não era possível porque a lei não permitia homenagear pessoas vivas. Então, o que ele fez? O nome das cidades. Então, hoje, existe a Rua Bariri, a Rua Travessa Santa Catarina, Florianópolis e Travessa Descalvado. Né? E a Rua Bariri, quem está nos assistindo, que se gostar de futebol, quando tem algum jogo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, poderá ouvir em qualquer momento, como sempre aparece, hoje no estádio do Olaria, na Rua Bariri, o Olaria vai jogar com o Flamengo, com o Fluminense e tal. A Rua Bariri é por causa do Mário Fava, por causa da expedição. E no hino da cidade do Rio de Janeiro também existe a palavra Bariri, junto com samba no Sapucaí, para rimar. Bariri, samba no Sapucaí. Ok. Então é isso aí. Aí acabou a história. Muitas homenagens no Rio de Janeiro, foram para São Paulo com os veículos rodando, né? Os 3. Chegaram em São Paulo, muitas homenagens de novo, etc. Muitas. Até que chegou o momento de os 3 se separarem, né? Houve a separação. O Mário ainda acabou encontrando com o Francisco depois e com o Leônidas nunca mais nem tiveram notícias. Se separaram definitivamente. E os veículos foram levados para o Museu do Ipiranga. No Museu do Ipiranga, o Ford T-18, que é o que está lá no museu, ficou dentro do museu do Ipiranga, embaixo das asas do avião Jaú. Os 2 vizinhos, né? Sim. Jaú e Bariri. E ficou ali um tempo. E a caminhonete não cabia dentro do local coberto, ficou num terreno baldio ali próximo do museu. As intempéries de tempo, chuva, sol, acabou enferrujando, se dissolvendo e a maioria das peças foram roubadas e, infelizmente, a caminhonete acabou desaparecendo. Desapareceu a caminhonete mesmo. Desapareceu. Continuando falando dos veículos, para a gente chegar como que a gente conseguiu que ele estivesse lá. O veículo, então, ficou ali embaixo das asas do Jaú. Depois, em 54, houve uma grande exposição no Parque do Ibirapuera, quarto centenário, né? E de todos os assuntos, né? E um deles foi veículos antigos. E o Fordinho foi para lá. Lá ficou algum tempo e depois iria retornar para o Museu do Ipiranga, que recusou. Por quê? Ele não significava nada, ele não era não tinha o que não pertencia à história que abriga o Museu do Ipiranga. Sim. Não quis mais. Então a CMTC aceitou o veículo e levou para o Museu da CMTC, que também não tinha nada a ver com o museu, porque o museu da CMTC era exclusivamente com aqueles bondes ainda puxados por animais, eles têm tudo, um museu muito bonito, inclusive, né? Ficou ali um tempo encostado no cantinho, esquecido, apodrecendo também. Agora vamos voltar de como foi descoberta a história para poder falar sobre como surgiu o museu. Podemos começar, acho que nesse assunto, né? Sim.
Um dia o Beto Braga tomou conhecimento dessa história, ele deve ter contado para vocês de uma forma fantástica, precisaria quase que um outro programa para poder contar. Claro. É fantástico, por isso que eu disse que isso tem algo de divino no meio. Claro. Não é possível. De novo, assistam o programa com o Beto Braga. Exatamente, é maravilhoso, né? Vale a pena assistir. Historicamente é fantástico. Os depoimentos do Beto, todos eles são maravilhosos, né? Sim. E ele conta com muito detalhe, ele pesquisa, ele vive. A vida dele chama-se Mar de Fava, né? Essa aventura aí, Carretera Pan-Americana. E, enfim, esse veículo ficou lá esquecido. Quando essa aventura veio a lume, veio ao conhecimento do Beto, caiu no colo de uma pessoa que ama a aventura, né? Que gosta do assunto, tudo tinha que ser na mão dele. Ele recuperou tudo que foi possível, né? Mas eu não tinha conhecimento nenhum de Fordinho. E o Beto também descobriu, de uma forma que eu não me recordo bem, que o veículo poderia estar no museu, e ele realmente conseguiu. Nesse meio de tempo, o Beto já tinha escrito o livro dele, O Brasil através das Três Américas, e o Osni já tinha o Beto publicou em 2011 o livro dele. Isso. E o Osni em 2009, 2 anos antes. E o empresário bardiense, o Aziz Chedid Neto, que é o que financiou todo o museu, toda a construção do museu, se apaixonou pela história porque também é um aventureiro. Então ele disse para mim num depoimento que eu coloquei no meu livro, ele falou: Cavinha, eu viajei muito pela carretera pan-americana de moto. Ele inclusive foi quem fundou a BMW Motoclube do Rio de Janeiro. Inclusive, se não me engano, o atual presidente daqui de Bauru, se não me engano. Não me lembro o nome dele agora. Ele dizia para mim: Cavinha, toda vez que eu passei, ele fez várias vezes essa viagem, né, de moto. Todas as vezes que eu passava pela carretera, eu sentia uma emoção que eu não sabia por que eu sinto essa emoção. Não sabia responder. Mas aí, o Osni, quando escreveu o livro dele, ele começou a publicar em partes no jornal Candeia de Bariri, no semanário. E o Aziz assinava. Um dia ele vai ver uma reportagem do Osni e lê ali. Aí ele falou: a emoção que eu sinto... Está explicado, porque um baririense conterrâneo meu participou dessa viagem e se interessou pelo assunto. Procurou o Osni, se encontraram, e o Osni estava escrevendo ainda, aprontando o livro dele, correu, e ele se interessou demais pela história. A gente tem que fazer alguma coisa, alguma homenagem pro Mário, tal, por esse baririense. Fez lá um evento no Rio, fez um troféu Mário Fava, foi recebido pelo Osni, por autoridades da cidade, pelo prefeito também, mas não tinha veículo. Mas a ideia do Beto, do Aziz, era fazer um museu, mas não tinha o cereja do bolo, que era o carro. Quando descobriu e o Aziz tomou conhecimento, ele falou: não, agora nós vamos fazer um museu. Mas como conseguir esse carro, né? Como conseguir essa transferência? E aí, Nelson, localizou-se o veículo e começou um trabalho intenso para fazer um museu, mas trazer principalmente o veículo para dentro do museu. E foram 9 anos, né? E aí entra um dos outros... um outro personagem na história, que é Ari Francisco Fiade, inclusive é meu primo, assim, distante, mas é meu parente. É um dos fundadores do museu. Nós somos 5, Aziz, Ari, eu, o Osni e Ângelo Falsetti, lá de Bariri. Muito bem. O Ari é um cara extremamente comunicativo, é uma pessoa que conhece muitas autoridades e tal, está com 86, 87 anos, um cara fantástico. Se você conversar com ele no telefone, você fala: não, esse cara tem uns 40. Tem uma saúde, uma vitalidade fantástica. Com muito contato aqui, contato ali, entrou em contato com a direção do museu, onde estava o Fordinho, né? E começamos a entrar em entendimentos para transferir para cá. Isso foi ocorrendo até que chegou num ponto que o veículo estava quase que conseguindo, nós estávamos quase que conseguindo trazer o veículo para o museu. Nessas alturas, nós já tínhamos, inclusive, escolhido o prédio. Coube a mim, eu que escolhi o prédio onde está montado o museu, que vale uma outra reportagem também, só para falar sobre esse prédio, né? Sobre a Sociedade Italiana. Enfim,
quando a gente estava praticamente para conseguir, falece o prefeito de Bariri, o Gonzaga, né, que estava nos ajudando politicamente, faleceu. Nesse mesmo meio de tempo mudou a política na prefeitura da cidade de São Paulo, entrou um outro partido que vê que não vai sair daqui, é histórica, então cortou. Dificultou. Então dificultou. Então o projeto do museu ficou 4 anos e pouco parado. Quando na outra eleição já entrou o Dori, que era o prefeito na época, muito amigo do Ari Fiade. Conseguimos, então, foram 9 anos para conseguir a transferência desse veículo. Ele está lá, em comodato, mas é um comodato, né, que será sempre, quando terminar o prazo, sempre será reformado por mais X, ou seja, a residência dele é no museu. Então foi assim que surgiu o Museu Mário Fava. Muito legal. Esse é o tipo de programa que eu não precisava fazer intervenção nenhuma, era só deixar o senhor ir falando, pela força da história natural. E a gente agradece muito o senhor ter tido a paciência aqui de contar os principais pontos de uma história fantástica como essa, né? Eu agradeço muito, viu? Essa oportunidade para mim é sempre maravilhosa. Para mim, não, para o Museu Mário Fava, para a história da humanidade, do universal, inclusive. Não é uma história de Bariri. Não tenha dúvida. Essa já extrapolou todos os limites, né? Já é conhecida em todos os cantos do mundo, inclusive por causa dessa reportagem, desse vídeo que foi transmitido. Sim. Aí. Isso aí correu o mundo, né? E continua. E a gente continua recebendo ainda. Gostei demais de países, de diversos lugares, principalmente de baririenses que moram em diversos países do mundo, né? Então, para nós, eu agradeço muito essa oportunidade, né? Como você mesmo disse, isso aqui dá algumas horas nós contamos um pouco para aguçar e despertar a curiosidade em quem está nos assistindo em conhecer esse museu. Num primeiro momento, mas o que vai ver? Tem um carro, tem umas fotografias, tem uma estátua do Mário em tamanho natural, tem um belo auditório que foi construído, algumas cópias de documento e tal, mas é só isso. Mas quando chega e a gente começa a contar, porque as visitas todas são dirigidas, né? São acompanhadas. Sim. Sempre por pessoas capazes que conhecem a história profundamente. E quando começa a tomar conhecimento disso, e aquela pergunta que diz, por que 10 anos, né? Quando você começa a contar a história, a pessoa fala, opa, agora já estou entendendo o porquê dos 10 anos. Mas sai dali encantado. E às vezes vai fazer uma visita de 15, 20 minutos, e é 1 hora e pouco, e não tem como você contar. E as pessoas, cada vez que você conta uma passagem, vão se interessando mais. Então, eu convido você que está nos assistindo a um dia, aqui, principalmente aqui de Bauru, né? Ou de toda a região, é pertinho. Tudo asfalto, tudo estradas maravilhosas. Vão conhecer. Vale muito a pena. Tem estrada boa, é pertinho. Estrada boa, perto. Não custa nada, a dificuldade que você vê. Não vai de Ford T? Não vai de Ford T, exatamente. Muito obrigado, senhor José Augusto Barbosa Cava, por ter conversado conosco aqui. Eu que agradeço mais uma vez e estarei aqui quantas vezes vocês me convidarem. Será sempre um prazer renovado. Eu amo o que eu faço, contar a história da minha cidade e contar a história do Mário Fava. Obrigado. No Câmara Livre de hoje nós falamos alguns dos principais pontos da história da carretera pan-americana para copiar Almir Klink, né, sem nenhum exagero, a maior história terrestre de descoberta das 3 Américas. Só mais um pedacinho, que você falou do Almir Klink, me despertou, me voltou. O Almir Klink ganhou um livro do Osni, que o Ari Fiado deu para ele. Um belo dia, o Almir Klink liga para o Osni, telefona para o Osni. O senhor Osni Ferrari, sim, aqui quem está falando é o Almir Klink. O Osni duvidou. Como o Almir Klink ligando para mim, por quê, né? Ele falou, pois não, e aceitou a conversa. Ele falou, olha, eu estou ligando para dizer para você que você é culpado por eu ter passado uma noite inteira acordado porque eu queria acabar. Eu comecei a ler o seu livro, não consegui mais parar, eu passei a noite toda e terminei de ler o seu livro agora. E foi aí que ele disse, isso aqui é uma das maiores aventuras do homem por terra. E o senhor volta aqui para contar a história do Zé Bereba e do Alô Brotos, mas a gente chama o senhor depois. Com certeza, vamos lá. Obrigado, até o nosso próximo encontro.